Oi, professora. Hoje eu e meu grupo vamos falar um pouquinho sobre a antiguidade na ética grega. Bom, a ética grega na antiguidade é um dos alicerces do pensamento filosófico ocidental. Alguns pensadores como Aristóteles, Sócrates, Platão buscavam entender como viver uma vida virtuosa e alcançar o bem supremo. Sócrates, por sua vez, ele acreditava que a virtude estava intimadamente ligada ao conhecimento. Para ele, conhecer a si mesmo era o primeiro passo para alcançar uma vida moralmente boa. Platão, discípulo de Sócrates, ele propôs que a justiça e as virtudes são fundamentais para a harmonia da sociedade e que o filósofo rei deveria governar com sabedoria, já Aristóteles, o seu aluno, ele desenvolveu a ideia da ética, da virtude, argumentando que a felicidade, ou a eudaimonia, como eles chamavam, é o objetivo final da vida humana e que ela é atingida pela prática das virtudes através do equilíbrio entre os extremos. E, em suma, a ética grega busca entender como viver bem e com justiça, seja em nível individual ou seja em nível social, e ainda influencia profundamente nossa moralidade até os dias de hoje. E agora o meu grupo vai se aprofundar mais nesse assunto e dando continuidade agora a Eduarda falando sobre Sócrates e a ética da busca pelo conhecimento. Hoje eu vou falar de Sócrates e a busca pelo conhecimento. Vou falar sobre um dos maiores filósofos da Grécia Antiga, Sócrates. O nome dele, seu nome ecoa até hoje, nos dias de hoje, como um símbolo de busca incessante pelo conhecimento e pela verdade. Para Sócrates, a ética não era apenas um conjunto de regras, mas o caminho para a excelência humana. Ele acreditava que o verdadeiro sábio não era aquele que acumulava conhecimento, mas sim aquele que era capaz de reconhecer a sua própria ignorância. Sua frase, só sei que nada sei, não era uma demonstração de humildade vazia, mas sim um convite ao questionamento constante. Através da maiêutica, que era um método dialógico que estimulava as pessoas a pensarem por si mesmas, Sócrates desafiava as crenças estabelecidas. Ele não dava respostas prontas, mas ele fazia perguntas que levavam seus interlocutores a refletirem sobre o que considerava verdadeiro e justo. Para ele, a busca pelo conhecimento era inseparável da busca por uma vida ética e virtuosa. No entanto, essa postura incomodava os poderosos de Atena, considerando uma ameaça. Sócrates ele foi condenado à morte sob a acusação de corromper a juventude e desrespeitar os deuses da cidade. Mesmo diante da possibilidade de fuga, ele preferiu aceitar a sua sentença, mostrando coerência com seus princípios. O seu legado ultrapassa séculos. Ele ensinou que a ética e o conhecimento caminham juntos. Ser ético, segundo Sócrates, não é seguir regras impostas, mas questionar e refletir e agir de acordo com a verdade. Afinal, somente conhecemos a nós mesmos ao trilhar o caminho da verdadeira sabedoria. Agora nós vamos falar sobre Platão e a sua visão da ética baseada no bem, um conceito essencial para a filosofia. Bom, para Platão, a ética ela não se baseia apenas em costumes ou leis, mas sim pela busca do bem supremo, uma ideia perfeita e imutável que guia todas as ações justas. Ele acreditava que a gente vivia em um mundo imperfeito, mas acima dele existe o mundo das ideias, onde está a verdadeira essência do bem, da virtude e da justiça. Na famosa alegoria da caverna, Platão compara o bem ao sol.
que ilumina e permite enxergar a verdade. Assim, quem conhece o bem é capaz de agir com justiça e também com sabedoria. O Platão afirmava que nossa alma ela é dividida em 3 partes. A razão, que buscava a verdade e devia governar, o espírito, que era ligado às emoções, e o desejo, que era responsável pelos impulsos e também pelos prazeres. Uma pessoa ética é aquela que mantém essas partes equilibradas, com a razão e o controle. Quando o desejo domina, a gente se torna escravo das paixões. Quando o espírito age sem razão, surge a impulsividade. Mas quando há harmonia, a gente alcança a justiça. Para Platão, a virtude ela depende muito do conhecimento. Ele acreditava que ninguém fazia mal intencionalmente. As pessoas elas erravam porque elas não conheciam o verdadeiro bem. Por isso, a educação é essencial para a ética. Essa ideia também ela reflete na política. Em A República, ela argumenta que a sociedade deveria ser governada pelos reis filósofos, que eles eram os únicos capazes de tomar decisões justas, porque eles sim conheciam bem o verdadeiro. Bom, a ética platônica, ela influenciou toda a filosofia ocidental, que ela trazendo questões que ainda discutimos, o que é o bem e como agir de forma justa. Platão nos ensina que viver eticamente não é apenas seguir as regras, mas sim buscar o conhecimento e a harmonia, e também a justiça em tudo o que fazemos. Bom dia, meu nome é Erika, eu vou falar sobre a ética da virtude de Aristóteles. Em sua obra Ética a Nicômaco, Aristóteles nos mostra que a verdadeira felicidade não é encontrada em prazeres passageiros, mas a realização plena do nosso potencial enquanto seres racionais e virtuosos. Para Aristóteles, viver bem significa cultivar hábitos que moldam nosso caráter. Ele nos desafia a buscar o justo meio, um equilíbrio delicado entre extremos de excesso e da deficiência. Por exemplo, a coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir corretamente, apesar dele, situando-se entre a tremidade e a covardia. Essa filosofia nos ensina que as virtudes, sejam elas morais ou intelectuais, não são inatas, mas adquiridas pela prática constante. Cada escolha que fazemos, cada ação virtuosa que repetimos, contribui para a construção de uma vida plena e significativa. Assim, a ética da virtude propõe uma excelência humana que surge do nosso compromisso diário em aprimorar nossas atividades e nosso comportamento. Vivendo em tempos desafiadores, onde as respostas rápidas e superficiais muitas vezes parece ser a solução para nossos dilemas, no entanto, o legado de Aristóteles nos lembra que a transformação verdadeira acontece quando dedicamos tempo e esforço ao desenvolvimento de um caráter íntegro, capaz de buscar o bem maior, ou melhor, o bem de todos. Que possamos, portanto, inspirarmos nessa visão, buscando em cada decisão equilíbrio e a virtude, que nos conduzirão a uma existência mais plena e harmoniosa. Que nossas ações, guiadas pela razão e pela prática constante de justos meios, transformem não apenas nossas vidas, mas também da comunidade em nossa volta. Eu vou falar sobre os cínicos e o desprezo pelos bens materiais, uma filosofia que desafia nossas ideias sobre felicidade e propósito. Os cínicos filósofos da Grécia Antiga acreditavam que a verdadeira felicidade não está na riqueza ou nos status, mas em uma vida simples, alinhada à natureza e livre de excessos. Um grande exemplo dessa filosofia foi Diógenes de Sinope, conhecido por viver apenas com o essencial, até mesmo morando em um barril. Ele questionava os valores de sua sociedade e chegou a andar com uma lanterna em pleno dia, dizendo que procurava um homem honesto. Sua mensagem era clara: a busca por prestígio e bens materiais muitas vezes nos afeta do que realmente importa.
Os cínicos defendiam o desapego como caminho para a liberdade pessoal e nos convidavam a refletir sobre as regras e convenções que seguimos sem questionar. No mundo atual dominado pelo comunismo, essas ideias continuam relevantes. A lição dos cínicos é simples, mas poderosa. Ao nos libertarmos do excesso e do apego, podemos encontrar uma vida mais autêntica e significativa. Bom, pessoal, eu vou dar continuidade ao trabalho falando um pouco sobre uma das escolas mais influentes da antiguidade, o estoicismo. Seu principal legado na ética grega foi a ideia de autodisciplina como um caminho para a virtude e a verdadeira liberdade. O estoicismo surgiu no século III a.C., fundado por Zenão de Cítio, e teve alguns grandes pensadores, como Sêneca, Epicteto e o imperador Marco Aurélio. Para os estoicos, o objetivo da vida era alcançar uma eudaimonia, ou seja, uma existência plena e harmoniosa. Mas como se chegava a isso? Basicamente por meio da virtude que só poderia ser alcançada pelo domínio de si mesmo. Os estoicos acreditavam que não controlamos não controlamos acontecimentos externos, mas que podemos controlar nossas reações a eles. Assim, a autodisciplina é algo essencial para, por exemplo, evitarmos, para não nos deixarmos levar por paixões descontroladas, desejos excessivos ou medos irracionais. Em outras palavras, o verdadeiro sábio estoico ele mantém a calma diante das adversidades e age com razão e justiça, sem se abalar pelas circunstâncias. Um exemplo prático dessa ética é Epicteto, que nasceu escravo, mas se tornou um grande filósofo que dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Esse pensamento reflete o coração da disciplina estoica. Treinar a mente para o que não podemos mudar e focar naquilo que está ao nosso alcance. No mundo de hoje, a ética estoica ela continua, digamos que, bem relevante em um mundo de distrações constantes, ansiedade e uma busca desenfreada por prazeres efêmeros. A autodisciplina nos ensina a agir com serenidade, responsabilidade e foco naquilo que realmente importa. Para finalizar, eu deixo uma reflexão de Marco Aurélio. Se algo externo te causa sofrimento, não é ele que te perturba, mas o julgamento que tu fazes dele. E isso tu podes mudar. Bom, pessoal, obrigado pela atenção. Eu vou passar a falar agora para a Laila. Bom, se olharmos para o mundo de hoje, percebemos que as questões levantadas pelos filósofos gregos continuam mais relevantes do que nunca. Apesar de vivermos em uma era de avanços tecnológicos e mudanças extremamente rápidas, ainda enfrentamos dilemas morais semelhantes ao do século passado. A ética grega não é apenas um tema acadêmico, mas ele é um guia prático para nossas vidas. Ajuda a lidar com os desafios políticos, sociais e até mesmo pessoais. Sócrates, por exemplo, nos ensinou que devemos sempre questionar a verdade e a buscá-la. Hoje, com o excesso de informação e a polarização da opinião, muitas pessoas aceitam ideias sem questioná-la e refletir sobre elas. O pensamento crítico Sócrates tornou-se essencial para diferenciar fato e manipulação e construir uma sociedade consistente e muito mais informada. Além disso, o conceito de autoconhecimento defendido por Sócrates é algo que vem sendo explorado em terapias, desenvolvimento
pessoal e até mesmo práticas com a meditação. Platão, por sua vez, conhecia a importância de um governo baseado no conhecimento e na justiça. Ele acreditava que a sociedade deveria ser apoiada por aqueles que realmente sabem o que é o bem comum. Essa ideia ainda gera reflexões sobre o tipo de liderança que queremos, seja na política, empresa ou até mesmo nas nossas vidas pessoais. No mundo atual, onde a ética na política e a transparência são temas centrais, as ideias platônicas ainda servem como parâmetro para avaliarmos se as nossas escolhas são com base na razão e na justiça, ou apenas em interesses pessoais ou manipulação. Aristóteles defendeu que a felicidade verdadeira vem da prática da virtude e do equilíbrio. No mundo contemporâneo, sempre buscamos a felicidade, mas muitas vezes nos confundimos com um prazer momentâneo ou o sucesso material. A filosofia, ela nos ensina que a verdadeira realização, ela vem de uma vida equilibrada, onde cultivamos boas relações, praticamos a ética no trabalho e buscamos também o crescimento pessoal. Esse pensamento está presente hoje em discussões sobre o bem-estar, saúde mental e até mesmo como tentamos equilibrar a carreira e a vida pessoal. Os cínicos, como Dionísio, rejeitavam as normas sociais e os excessos da vida material. Hoje, vemos esse pensamento refletido em movimentos como o minimalismo e na busca por estilo de vida mais simples e autêntico. Cada vez mais pessoas percebem que a felicidade não está em acumular bens, mas em viver de forma alinhada com seus valores. Essa ideia também aparece na crescente valorização da liberdade individual e no questionamento sobre o consumo desenvolvido e suas consequências para o planeta. Os estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, pregavam o autoconhecimento e os limites que não podemos mudar. Essa filosofia, ela tem sido amplamente regada nos dias de hoje, especialmente em tempos de crises e incertezas. Muitos empreendedores, atletas e até mesmo líderes políticos utilizam os princípios estoicos para manter a calma, tomar decisões racionais e enfrentar desafios sem deixar-se dominar pelas emoções. No nosso campo pessoal, essa filosofia ela nos ajuda a melhorar com as frustrações, perda, adversidade, problema, tornando-nos mais resilientes e preparados para enfrentar nossa própria vida. Além disso, podemos ver a influência da ética grega em muitas áreas de conhecimento e da cultura. No direito, os conceitos de justiça, desenvolvidos por Platão e Aristóteles, ainda servem de base para o sistema jurídico no mundo inteiro. Na psicologia, a ideia de autoconhecimento socrático e o foco no equilíbrio emocional aristotélico são abordagens amplamente abrangentes, até mesmo na cultura pop. Vemos referências da ética grega em filmes, séries e livros que exploram dilemas morais, a busca pelo propósito e o enfrentamento de desafios internos. O mais interessante de perceber é que, mesmo depois de mais de 2000 anos, ainda estamos lidando com os mesmos dilemas. Como que a gente deve agir diante de diferentes situações? Como equilibrar nossos desejos pessoais com o bem coletivo? O que significa ser uma pessoa ética? Essas perguntas que vieram na Grécia Antiga ainda são centrais para nós. A grande questão é, estamos realmente aprendendo com esses ensinamentos ou apenas repetindo o mesmo erro do passado? Será que conseguimos aplicar esses conceitos na prática, ou seja, na política, no trabalho ou nas nossas relações pessoais? Fica essa reflexão para todos nós. Muito obrigado por nos ouvir e essa foi a nossa apresentação. Espero muito que vocês tenham gostado e é isso.